Capítulo 9. Mal consegui dormir. A festa terminara tarde e eu ainda tinha que lidar com meu entusiasmo pelo que estava por vir. Era impossível. Abracei Mai mais forte. Seu calor me confortava. Sentiria muito a sua falta quando ela fosse embora, mas pelo menos tinha a perspectiva de tê-la morando aqui comigo em breve. Fiquei imaginando quem seria dispensada. Não me pareceu de bom tom perguntar, tanto que não perguntei, mas se quisessem mesmo minha opinião, meu palpite seria a Natalie. Marley e Chris eram as preferidas do público, mais do que eu. E Celeste e Elise tinham seus contatos, eu tinha o coração de Maxon. No fim, Natalie não tinha no que se segurar. Me senti mal, porque não tinha nada contra ela. Na verdade, meu desejo era ver Celeste fora. Talvez Maxon a mandasse para casa, pois sabia o quanto eu não gostava dela, e ele tinha dito que queria me ver à vontade no palácio. Suspirei, pensava em tudo que ele me falara na noite anterior. Nunca tinha imaginado que isso seria possível. Como eu, a America Singer, uma 5, uma ninguém, fui me apaixonar por Maxon Shreve, um casta 1, o 1. Como isso tinha acontecido comigo, que tinha passado os últimos 2 anos me preparando para uma vida de 6. Um pedacinho de mim pulsava de dor. Como explicaria a Espen? Como contar que Maxon havia escolhido a mim e que eu queria ficar com ele? Será que ele me odiaria? Esse pensamento me deixou com vontade de chorar. Não importa o que acontecesse, não queria perder a amizade de Espen. Não podia perdê-la. Minhas criadas não bateram a porta para entrar, o que era comum. Sempre tentavam me deixar descansar o máximo que eu pudesse, e depois da festa, eu estava mesmo precisando de descanso, mas ao invés de começarem a aprontar as coisas, Mary se aproximou de Mai e tocou em seu ombro para acordá-la. Rolei na cama para ver o que se passava e dei com Anne e Lucy segurando um saco de roupas. Outro vestido novo? Senhorita Mai, sussurrou Mary. É hora de levantar. Mai despertou lentamente. Não posso dormir mais? Não, respondeu Mary penalizada. Temos negócios importantes esta manhã. É necessário que a senhorita se junte aos seus pais imediatamente. Negócios importantes? Perguntei. O que está acontecendo? Mary olhou para Anne. E eu fiz o mesmo. Anne balançou a cabeça e foi só. Confusa, mas esperançosa, saí da cama e incentivei Maya a fazer o mesmo. Um abraço forte antes de ela ir para o quarto de nossos pais. Assim que ela saiu, olhei para as criadas e perguntei para Anne. Vocês podem explicar por que ela saiu? Anne mais uma vez balançou a cabeça, frustrada. Comecei a bufar de raiva. Ajudaria se dissesse que ordeno a vocês que falem? Ela me encarou, cheia de solenidade. Nossas ordens vêm de muito mais alto. A senhorita terá que esperar. Fiquei à porta do banheiro, observando os passos das três. As mãos de Lucy tremiam, enquanto ela arrancava pétalas de rosa para o meu banho. Já Mary franzia a testa enquanto fazia minha maquiagem e punha os grampos em meu cabelo. Lucy às vezes tremia sem qualquer motivo, e Mary normalmente fazia essas caretas quando estava concentrada. Era o olhar de Anne que me assustava. Ela costumava estar sempre composta, mesmo nas situações mais medonhas e estressantes. Mas hoje, se movia como se tivesse 2 sacos de areia nas costas. Estava curvada de tantas preocupações. A todo instante, fazia uma pausa e esfregava as mãos na testa, como se assim pudesse suavizar a ansiedade em seu rosto. Observei enquanto ela descobriu o vestido. Era modesto, simples e negro. Assim que olhei para o vestido, soube que ele só poderia significar uma coisa. Comecei a chorar antes mesmo de saber por quem. Senhorita, veio Mary em meu auxílio. Quem morreu? Perguntei. Quem morreu? Ele me puxou e enxugou as lágrimas de meus olhos. Ninguém morreu, ela respondeu, mas sua voz não era reconfortante, era rígida. Agradeço aos céus por isso, quando tudo acabar. Ninguém morreu hoje. Ela não deu maiores explicações e me mandou direto para o banho. Lucy tentava se controlar. Quando finalmente rompeu em lágrimas, Anne lhe pediu para trazer algo leve para eu comer. Lucy obedeceu imediatamente, sem sequer fazer uma reverência antes de sair. Lucy retornou depois de um tempo, com alguns croissants e pedaços de maçã. Quis me sentar e comer devagar, prolongando ao máximo o momento, mas bastou uma mordida para perceber que a comida e eu estávamos brigadas naquele dia. Por fim, Anne pôs em meu peito o broche com meu nome. O prateado do broche ficava ainda mais lindo contra o preto do meu vestido. Não me restava mais nada a fazer senão enfrentar esse destino imaginável. Abri a porta do quarto e congelei, voltando-me para as criadas. Deixei escapar meu medo. Estou assustada. Anne pôs as mãos sobre meus ombros e falou: A senhorita é uma dama agora. Precisa enfrentar essa situação como uma dama.
Inclinei a cabeça levemente quando ela me soltou. Tirou minhas mãos do batente da porta e saiu. Queria poder dizer que caminhei com a cabeça erguida, mas, para ser sincera, dama ou não, eu estava aterrorizada. Para minha imensa surpresa, ao chegar ao foyer, encontrei as demais garotas. Seus vestidos eram parecidos com o meu, e elas tinham a mesma impressão no rosto que eu. Senti uma onda de alívio. Eu não estava encrencada. Quando muito, todas estávamos, e pelo menos eu não passaria por tudo isso, seja lá o que fosse, sozinha. Aí está a Quinta, disse um guarda para seu companheiro. Sigam-nos, senhoritas. Quinta não estava certo. Éramos 6. Corri a vista pelas outras enquanto descíamos as escadas. O guarda tinha razão, apenas 5. Marley não estava lá. Meu primeiro pensamento foi de que Maxon tinha mandado Marley para casa. Mas será que ela não passaria no meu quarto para dar tchau? Tentei pensar em alguma relação entre todo esse segredo e a ausência de Marley, só que nenhuma ideia fazia sentido. Ao pé das escadas, um grupo de soldados nos aguardava. Lá também estavam nossas famílias. Meus pais e mãe pareciam ansiosos. Todos pareciam ansiosos. Olhei para meu pai e minha mãe em busca de alguma luz, mas minha mãe balançou a cabeça e meu pai levantou os ombros. Procurei Espen entre os homens de uniforme. Ele não estava lá. Vi 2 guardas escoltarem os pés de Marley para o fim da nossa fila. A mãe estava curvada de preocupações e apoiava-se no marido, cuja expressão de dor dava a impressão de que envelhecera há anos em uma só noite. Não, se Marley tinha saído, por que eles ainda estavam lá? De repente, o foyer foi invadido pela luz. Pela primeira vez desde minha chegada, as portas do palácio foram escancaradas e todos fomos conduzidos para fora. Cruzamos a pequena pista circular da garagem e fomos além dos enormes muros que nos aprisionavam nas terras reais. Os portões se abriram como um rangido e logo fomos saudados pelo barulho ensurdecedor de uma multidão. Um grande palanque fora montado na rua. Centenas, talvez milhares de pessoas apinhavam-se ali, crianças sobre os ombros dos pais, câmeras espalhadas ao redor, membros da equipe de produção correndo diante da multidão para captar aquelas cenas. Fomos levados para uma pequena arquibancada e a massa nos ovacionava conforme caminhávamos. Pude notar a tensão desfazendo-se nos ombros de cada uma das meninas à minha frente, à medida que o povo nas ruas gritava seus nomes e lançava flores aos nossos pés. Acenei para as pessoas ao ouvir meu nome. Me senti tão boba por ter ficado preocupada. Se a multidão estava feliz daquele jeito, então nada de mal poderia estar acontecendo. Os funcionários do palácio realmente precisavam repensar o modo como lidavam com a elite. Toda aquela ansiedade por nada, mas sorria, feliz por ser parte daquela emoção, e eu estava aliviada por vê-la à vontade mais uma vez. Tentei me concentrar em todos os fãs, mas me distraí com 2 estruturas estranhas em cima do palanque. A primeira tinha um mecanismo que parecia uma escada em forma de A, e a segunda era um grande bloco de madeira com furos, com 2 lados. Com a ajuda de um guarda, subi até meu assento no meio da primeira fileira e tentei imaginar o que estava acontecendo. A multidão explodiu de novo quando o rei, a rainha e Maxon surgiram. Também eles estavam vestidos de preto e tinham rostos sérios. Como eu estava próxima de Maxon, voltei a olhar em sua direção. Não me importava o que fosse. Se ele me olhasse e sorrisse, eu saberia que tudo estaria bem. Desejei que ele me olhasse, que me desse algum sinal, mas seu rosto estava impassível. Um momento depois, as ovações da multidão se transformaram em vaias e ofensas. Procurei ver o que os deixavam tão infelizes. Meu coração subiu pela garganta. Era como se meu mundo caísse. Guardas puxavam o soldado Woodward por correntes até o palanque. Seus lábios sangravam. Suas roupas estavam tão sujas que ele parecia ter passado a noite inteira rolando na lama. Atrás dele, Marley também estava acorrentada. Sua linda fantasia de anjo estava imunda e sem asas. Um paletó cobria seus ombros arqueados. Ela caminhava com os olhos baixos para evitar a luz. Ela contemplou a multidão e nossos olhares encontraram-se por uma fração de segundo. Antes de ela ser mais uma vez empurrada para frente, ela levantou os olhos novamente, à procura de alguém. Eu sabia quem. À minha esquerda, os pais de Miley observavam tudo, se abraçando forte. Estavam visivelmente desolados. Em outro lugar, como seus corações tivessem deixado seus corpos. Voltei a olhar para Marley e para o soldado Woodward. Apesar dos rostos claramente angustiados, ambos caminhavam com certo orgulho. Não, 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 não. Os 2 subiram ao palanque. Um homem de máscara começou a falar. A multidão se calou para ouvir. Aparentemente, aquilo, fosse o que fosse, já tinha acontecido antes. E as pessoas sabiam como se comportar, mas eu não. Meu corpo se contorcia, minha barriga gelava. Ainda bem que eu não tinha comido.
Marley Thames, o homem anunciou, uma das selecionadas, filha de Lia, foi encontrada na noite passada em um momento de intimidade com este homem, Carter Woodward, membro de confiança da Guarda Real. A voz do carrasco transbordava um excesso de arrogância, como se ele estivesse ditando a cura para uma doença mortal. A multidão, mais uma vez, vaiou as acusações. A senhorita Thames quebrou seu voto de lealdade ao nosso príncipe Maxon, e o Sr. Woodward roubou algo que pertencia à família real através de suas relações com a senhorita Thames. Temos aqui um crime de traição à família real. As afirmações eram feitas aos berros, como que o pedido para aprovação da massa, que a concedeu. Mas como as pessoas podiam concordar com isso? Não sabia que se tratava de Marley, a doce, bela, confiável e generosa Marley. Talvez ela tivesse cometido um erro, mas nada que merecesse tamanho ódio. Carter foi amarrado à armação em forma de A por outro mascarado. Suas pernas e braços foram esticados ao máximo para imitar a forma daquela peça. Cingiram sua cintura com tiras de couro acolchoados, tão apertados que incomodavam mesmo a quem apenas presenciava a cena. Já Marley foi forçada a ajoelhar-se diante do grande bloco de madeira, sem o casaco arrancado de suas costas. Passaram seus punhos pelos buracos e amarraram suas mãos dos dois lados com as palmas para cima. Ela chorava. É um crime para a pena de morte. Mas em sua misericórdia, o príncipe Maxon poupará a vida destes dois traidores. Vida longa ao príncipe Maxon. A multidão fez coro à voz do homem. Se não estivesse completamente perdida, eu saberia que tinha o dever de me unir às vozes, ou pelo menos aplaudir o príncipe. Foi o que as garotas ao meu redor fizeram, bem como nossos pais, mesmo em choque. Eu não prestei atenção neles, porém, só vi os rostos de Marley e Carter. Não foi à toa que nos deram assentos na primeira fileira. Queriam nos mostrar o que aconteceria se cometêssemos um erro idiota como esse. Só que de onde eu estava, a menos de 6 metros do palanque, podia ver e ouvir tudo que realmente importava. Marley encarava Carter, que esticou o pescoço para devolver aquele olhar. Era impossível não notar o medo de ambos, mas havia no rosto dela algo que tentava dizer a Carter que ele valia tudo aquilo. Eu te amo, Marley, ele gritou para ela. Mal foi possível ouvi-lo com o barulho da multidão, mas a declaração foi feita. Vamos ficar bem, eu prometo. Marley estava tão amedrontada que não pôde responder, mas fez que sim com a cabeça. Naquele momento, eu só podia pensar em como ela estava linda. Seus cabelos dourados estavam uma bagunça. O vestido era um desastre. Seus sapatos tinham ficado em algum lugar no caminho. Mas Deus, ela parecia radiante. Marley Thames e Carter Woodward, vocês dois estão destituídos de suas castas. São os mais inferiores dos inferiores. São 8. A multidão comemorou, o que me pareceu um erro. Por acaso não havia ali nenhum 8 que não gostaria de ser encarado dessa forma? Para infligirem ambos a vergonha e a dor que trouxeram a sua majestade, vocês serão açoitados com 15 golpes. Que suas cicatrizes lhes recordem dos seus muitos pecados. Açoitados? O que isso queria dizer? Minha resposta veio 1 minuto depois. Os dois mascarados que amarraram Carter e Marley tiraram longas varas de um balde d'água. Eles as agitaram no ar algumas vezes para testá-las, e eu pude ouvi-las unir enquanto contornavam o ar. A multidão aplaudiu aquele aquecimento com o mesmo êxtase e a mesma adoração que tinha acabado de dedicar às selecionadas. Em poucos segundos, o dorso de Carter seria golpeado humilhantemente, assim como as preciosas mãos de Marley. Não, gritei, não, acho que vou desmaiar, murmurou Natalie, ao passo que Elise soltou um gemido sobre o ombro de seu guarda, mas nada fez diferença. Levantei o lance do meu corpo em direção ao centro de Maxon, caindo sobre o colo do meu pai. Maxon, faça isso parar. Você precisa sentar, senhorita. Meu guarda tentou me convencer a voltar para o meu lugar. Maxon, eu imploro, por favor. A senhorita está se arriscando. Saia de perto de mim, gritei para o guarda, chutando o mais forte que podia. E por mais que eu tentasse, ele ainda me segurava forte. América, sente-se, por favor, pediu minha mãe. Gritou o homem no palco e eu vi a vara cair sobre as mãos de Marley. Ela emitiu o mais dramático dos gemidos, como um cachorro que leva um chute. Carter não soltava nenhum ruído. Maxon, gritei. Faça isso parar, por favor. Ele ouvia, eu sabia. Ouvi fechar os olhos devagar e engolir em seco, como se pudesse tirar aqueles sonhos de sua cabeça. 2. O choro de Marley era pura angústia. Eu não podia imaginar sua dor. E mais 13 golpes estavam por vir. América, sente-se, insistiu minha mãe. Mas estava sentada
sentada entre meus pais, com o rosto virado. Seu choro era quase tão dolorido quanto o de Marley. 3. Olhei para os pais de Marley. A mãe tinha a cabeça enterrada nas mãos, seus braços enganchados nos do marido, como se ele pudesse protegê-la de tudo que viu naquele momento. Me solta! Gritei para o guarda em vão. Maxon! Berrei. Minhas lágrimas atrapalhavam minha visão, mas eu consegui ver o bastante para saber que ele tinha ouvido. Olhei para as outras garotas. Não devíamos fazer algo. Algumas pareciam chorar também. Elise estava curvada, com a cabeça apoiada nas mãos, dando a impressão de que poderia desmaiar, mas nenhuma delas parecia irritada. Não deveríamos estar? 5. O som dos gemidos de Marley me assombraria pelo resto da vida. Jamais ouvi nada parecido. Ou o eco doentio da multidão, vibrando como se aquilo não passasse de mero entretenimento. Ou o silêncio de Maxon, permitindo aquilo. Ou o choro das garotas ao meu redor, aceitando aquilo. A única coisa que me dava um pouco de esperança era Carter. Embora soasse com um trauma estremecedor, ele conseguia balbuciar palavras de conforto para Marley. Vai acabar logo, esforçou-se para dizer. 6. Amo você, ele gaguejou. Eu não aguentava mais. Tentei arranhar o guarda, mas o casaco grosso protegia. Gemi quando ele me apertou mais forte. Tire as mãos da minha filha, meu pai gritou, puxando os braços do guarda. Com aquele espaço, me movimentei até conseguir encará-lo e dei a joelhada mais forte que pude. Ele soltou um grito abafado e caiu de costas, sendo amparado por meu pai. Pulei a grade, um pouco desajeitada por causa do vestido e dos sapatos. Marley, Marley, eu berrava, correndo o mais rápido que pude. Quase cheguei até os degraus, mas fui agarrada por 2 guardas. Era uma briga que eu não conseguiria ganhar. Pelo ângulo de trás do palco, vi as costas expostas de Carter, a pele já rasgada, despedaçada, pendendo em tiras asquerosas. O sangue escorria, arruinando aquilo que havia sido a calça de seu uniforme de gala. Eu era incapaz de imaginar o estado das mãos de Marley. Só de pensar nelas, caí em uma histeria mais profunda. Gritei e chutei, mas tudo que consegui foi perder um dos sapatos. Fui arrastada para o palácio enquanto o homem anunciava o próximo golpe. Não sabia se deveria me sentir grata ou envergonhada. Por um lado, eu não precisava mais ver aquilo. Por outro, me pareceu que eu estava abandonando Marley no pior momento de sua vida. Uma amiga de verdade não teria de fazer mais que isso. Marley, gritei. Marley, perdão. A multidão, porém, estava tão entusiasmada e minha amiga gemia tão alto que acho que não fui ouvida. Capítulo 10. Xinguei e irritei durante todo o caminho de volta. Os guardas tiveram de me segurar tão forte que sabia que ficaria cheia de hematomas depois. Não me importava. Tinha que lutar. Onde fica o quarto dela? Ouvi um deles perguntar, virando o rosto para uma criada que passava pelo corredor. Eu não a reconheci, mas ela com certeza sabia quem eu era. Ela acompanhou os guardas até a porta. Escutei minhas criadas protestarem contra o modo que me tratavam. Acalme-se, senhorita. Esse comportamento é inaceitável. Um guarda resmungou ao me atirar na cama. Saia da droga do meu quarto. Eu berrei. Minhas criadas, todas com lágrimas nos olhos, se aproximaram de mim. Mary começou a limpar meu vestido da sujeira do tombo, mas dei um tapa na mão dela. Elas sabiam e não me avisaram. Vocês também, gritei com elas. Todas fora, agora. Elas se encolheram e os tremores do corpo frágil de Lucy quase me deixaram arrependida do que tinha dito, mas eu precisava ficar só. Sentimos muito, senhorita, disse Anne, empurrando as outras duas para trás. Elas sabiam como Marley e eu éramos próximas. Marley, apenas saiam, falei em voz baixa, com o rosto enterrado no travesseiro. Assim que a porta fechou, tirei o sapato que sobrara e me afundei ainda mais na cama para finalmente compreender centenas de detalhes minúsculos. Então era aquele o segredo que Marley temia revelar. Ela não queria ficar porque não amava Maxon, mas tampouco queria sair e separar-se de Carter. Várias cenas começaram a fazer sentido. O motivo de ela ficar em certos lugares e olhar para as portas era Carter, e ele estava lá. Quando o rei e a rainha da Noruécia vieram ao palácio e ela não quis sair do sol, Carter, era Marley que ele esperava quando nos trombamos na porta do banheiro. Sempre ele, aguardando em silêncio, talvez roubando um beijo aqui e ali, à espera do momento em que poderiam ficar juntos de verdade. Como ela devia amá-lo para ter sido tão descuidada, para arriscar-se tanto. Como tudo isso podia ser real? Não parecia possível. Eu sabia das punições para quem fizesse coisas desse tipo, mas o que aconteceria com Marley? Que ela estaria fora. Não podia compreender. Meu coração gelava. Seria tão fácil estar no lugar dela. Se Espen e eu não tivéssemos sido cuidadosos, se alguém tivesse escutado nossa conversa na pista de dança na noite anterior, poderíamos estar no lugar deles. Será que eu voltaria a ver Marley algum dia? Para onde enviariam? Seus pais continuariam ligados a ela? Eu não sabia o que Carter era antes do recrutamento ter feito dele um 2, mas meu palpite era que ele era um 7. 7 era ruim, mas era muito melhor do que ser um 8. Não podia acreditar
que ela era uma 8. Aquilo não podia ser real. Algum dia ela poderia voltar a usar as mãos? Quanto tempo essas feridas levariam para sarar? E Carter? Será que andaria depois daquilo? Poderia ter sido Aspen. Poderia ter sido eu. Me senti tão mal. Tive uma sensação cruel de alívio por não ser eu ali. Ao mesmo tempo, a culpa por aquele alívio era tão pesada que mal podia respirar. Que pessoa ruim. Que amiga terrível eu era. Senti vergonha. Não havia o que fazer senão chorar. Passei a manhã e a maior parte da tarde encolhida na cama. Minhas criadas trouxeram o almoço, mas sequer o toquei. Ainda bem que elas não insistiram em ficar e deixaram-me só na minha tristeza. Eu era incapaz de me recompor. Quanto mais pensava no acontecido, pior ficava. Não conseguia tirar o som dos gritos de Marley da minha cabeça. Fiquei imaginando se algum dia os esqueceria. Houve uma batida hesitante à minha porta. Minhas criadas não estavam para abrir e eu não queria me mover. Então não abri. Depois de uma breve pausa, o visitante entrou mesmo assim. América, Maxon chamou em voz baixa. Não respondi. Ele abriu a porta e caminhou até minha cama. Sinto muito, não tive escolha. Permaneci calada, incapaz de falar. Era aquilo, ou pena de morte. As câmeras o descobriram na noite passada e divulgaram vídeo sem nosso conhecimento. Ele insistiu. Ele se calou por um tempo, talvez na esperança de que se ficasse ali tempo suficiente, eu encontraria algo para lhe dizer. Por fim, Maxon ajoelhou-se ao meu lado. América, olhe para mim, querida. O jeito carinhoso dele me deu um nó no estômago. Olhei mesmo assim. Eu precisei fazer aquilo. Precisei. Como você pôde ficar parado? Minha voz suave e estranha. Como você pôde não ter reação? Já lhe disse uma vez que parte desse cargo é parecer calmo, mesmo quando não se está. É uma coisa que tive de aprender. Você também aprenderá. Franzi a testa. Por acaso ele pensava que eu ainda queria aquilo? Aparentemente sim. Quando ele compreendeu minha expressão, o espanto tomou conta de seu olhar. América, sei que você está nervosa, mas, por favor, já disse, você é a única. Por favor, não faça isso. Maxon, respondi devagar. Sinto muito, mas acho que não posso fazer isso. Nunca poderei me sentar e assistir uma pessoa sendo ferida daquela maneira por ordens minhas. Não posso ser princesa. O ar começou a faltar a ele. Era provavelmente a manifestação mais próxima de uma verdadeira tristeza que eu tinha visto nele. América, você coloca em jogo o resto das suas vidas por causa de 5 minutos da vida alheia. Coisas assim acontecem raramente. Você não teria que fazer isso. Me sentei na esperança de que assim pensaria melhor. É que não consigo nem pensar agora. Então não pense, ele insistiu. Não deixe o momento levá-lo a uma decisão sobre nós dois quando você está tão nervosa. Essas palavras me pareceram um truque. Por favor, ele sussurrou, cheio de intensidade, agarrando minhas mãos. O desespero de sua voz me fez olhar para ele. Você prometeu ficar comigo. Não desista. Não assim. Por favor. Respirei fundo e fiz que sim com a cabeça. Obrigado. Foi evidente o seu alívio. Maxon permaneceu ali, sentado, segurando minha mão como se ela fosse o último fio de esperança. Não era como no dia anterior. Sei, ele começou a falar. Sei que você não está segura quanto ao cargo. Sempre achei que seria difícil para você aceitá-lo. Tenho certeza de que isso torna mais difícil. Mas, e quanto a mim? Você ainda está segura quanto a mim? Hesitei, incerta sobre o que dizer. Já falei que não consigo pensar. Ah, tudo bem. O tom de voz deixava clara sua tristeza. Vou deixá-la em paz por hora. Nós falamos logo. Ele se inclinou como se quisesse me beijar. Baixei os olhos e ele limpou a garganta. Até mais, América. Então ele saiu e eu me senti despedaçada de novo. Minutos ou horas depois, minhas criadas entraram e me encontraram em prantos. Eu rolava de um lado para o outro na cama e não havia como elas não me verem a súplica em meus olhos. Ah, senhorita, exclamou Mary vindo me abraçar. Vamos aprontá-la para dormir. Luciane começara a desabotoar meu vestido, ao passo que Mary limpava meu rosto e desembaraçava meu cabelo. As criadas sentaram-se ao meu redor e me reconfortavam enquanto eu apenas chorava. Queria explicar que era mais que Marley, que havia também a mágoa em relação a Maxon. Só que seria tão vergonhoso reconhecer o quanto aquilo mexia comigo e como eu estava errada. Minha dor dobrou quando perguntei por meus pais e Anne contou que todas as famílias tinham sido acompanhadas de volta para casa rapidamente. Não pude sequer dizer adeus. Anne acariciava meus cabelos, acalmando-me aos poucos. Mary estava aos meus pés e esfregava minhas pernas para que eu relaxasse. Lucy apenas mantinha as mãos sobre seu peito, como se sentisse tudo aquilo comigo. Obrigada, balbuciei entre fungadas. Me desculpem pelo que fiz. Elas trocaram olhares. Não há o que desculpar, senhorita, insistiu Anne. Quis corrigi-la. Com certeza tinha ido longe demais no jeito como as tratara pela manhã.
Mas logo veio outra batida à porta. Pensei em como dizer educadamente que não queria ver Maxon naquele momento. Mas quando Lucy se apressou em atender, vi o rosto de Aspen do lado de fora. Perdão pelo incômodo, senhoritas, mas ouvi o choro do lado de fora e quis chegar se estava tudo bem, disse ele. Ele caminhou até minha cama. Ação ousada depois do dia que todos tivemos. Senhorita América, sinto muito por sua amiga. Ouvi dizer que ela era especial. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Seu olhar transmitia tantas coisas. Estava disposto a sacrificar uma imensidade de coisas para que eu me sentisse melhor, se possível. Estava disposto a tirar tudo aquilo de mim, apenas para o meu bem. Que idiota eu tinha sido. Quase abri mão da única pessoa no mundo que realmente me entendia, que realmente me amava. Aspen e eu tínhamos construído uma história juntos. E a seleção quase destruiu. Aspen era minha casa. Aspen era minha segurança. Obrigada, respondi baixo. Sua gentileza significava muito para mim. Aspen abriu um sorriso quase imperceptível. Pude ver que ele queria ficar. Era o que eu queria também. Mas não ia acontecer com minhas criadas circulando por ali. Lembrei de quando pensei que sempre teria Aspen. Fiquei feliz de descobrir que era a mais pura verdade. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!